E na ultrassom ela foi, mexeu. Ela falou assim, ó, aqui realmente não tem gestação. O que eu tô vendo aqui são massas aglomeradas. Eu, como assim? Ela falou assim, eu vou explicar pra você, ó. Tá vendo esses cachinhos de uva? Na ultrassom era exatamente como se fosse cachinhos de uva. Ela falou assim, a sua gestação virou pra gestação molar. Nunca tinha ouvido falar de gestação molar. Nem eu, nem meu esposo. Nem eu conheço, né? E aí a gente se assustou, mas gestação molar. E ela falou assim, você vai passar por uma curetagem. Nessa curetagem, a gente vai tirar todo o material do útero para saber se é benigno ou maligno. E aí já começou a me assustar. Só que eu acho que ela viu como nós estávamos, que ela não chegou mais a falar mais nada. Ela só falou assim, você vai precisar fazer essa curetagem e nós vamos avaliar se é benigno ou maligno. E foi isso. E aí fiquei, né, para internação. Ali já comecei a desabar. Eu já não estava mais entendendo nada. Falei, como assim? E durante essa espera de internar, ela veio pro Google, né? Pra ver o que Entender. era. Eu, a minha família. E aí nisso, nossos amigos também chegou lá no hospital para nos auxiliar. E aí todos ali sem entender o que era isso. E aí no Google, a primeira palavra que vem, câncer. Quando eu li essa palavra câncer, eu lembrei da profecia da primeira semana de janeiro. Eu falei, o Senhor não faz nada sem revelar aos seus filhos o plano dele. Então ali, no meio do caos, eu senti uma paz que não era de mim. Ali eu sabia que Deus estava em direção. Cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Por mais que a dor de saber que o meu tão esperado bebê não era um bebê. Porque até então nós já estávamos pegando o amor, né? Nós estávamos com positivo e era um filho para nossa cabeça. Não era nada de tumor, nada de gravidez. Então, o que é essa gravidez molar? Ao invés de ser gerado um bebezinho, cria esse tumor. Sim. Não é em si um câncer, já de imediato é um câncer. É um tumor. Tem casos que eles falam que é um tal de... É que são muito termos técnicos, é muito difícil de explicar o que é gestação molar. Eu até cheguei a pesquisar depois no YouTube, e são poucos casos que são falados, sabe? Entre 1000 mulheres, uma tem esse diagnóstico. Acontece isso. Então seria várias bolinhas. O primeiro diagnóstico é ultrassom. Eles visualizam como um monte de bolinha. Porque ao invés de criar esse bebezinho, eles um monte de massas. E aí, essas massinhas, por isso que eu tava sentindo muita dor. O meu útero, ele ficou com muitas massinhas, né? E aí ficou muito mole. Ele fica muito flácido. Então, tanto que na curetagem é um pouco mais delicado para retirar. Mas ainda bem que você foi antes. Se você ficasse um pouco, umas 2, 3 semanas... Exatamente. Então, eu falo que realmente, desde assim, né, a gente vê a mão de Deus, porque eu fiquei de quinta até terça tentando deixar... vai segurando. E por se tratar de um tumor, né, e ele pode aumentar, né, nesse caso. Então, por isso que eu tava com muita dor. Porque o meu útero já tava muito inchado por dentro, não tinha mais espaço. E aí, é mais ou menos assim, molar, ao invés de criar um bebê, tem casos que vem um bebezinho, só que quando você vai tirar a curetagem, você vê o feto e vê também essas montes de massinha. No meu caso, fui pra curetagem, fiquei 2 dias internadas, e aí nesses 2 dias passando muito mal, vomitando, porque assim, essa gravidez, você tem os mesmos sintomas. Sintomas, vômito, né, cansaço, o enjoo, né, tudo, dor de cabeça, essas coisas. Essas coisas que no comecinho de gestação geralmente as pessoas têm. E eu passei por mesmo, então por isso que eu não tinha nada anormal. É uma gravidez. Só que no meu caso, essa gravidez não chegou a chegar um feto, né? Foi esses tumores. E aí fiquei 2 dias internada, passando mal, enfim, tentando ingerir o que estava acontecendo. acontecendo. Isso, né,
Fora a prova do nosso carro também. Mas voltando do carro. O carro quebrou o motor? O que aconteceu com o carro? Ou uma peça? Nós não sabíamos o que era, mas o carro simplesmente parou de funcionar. Parou. Então eu falo que quando a prova vem, ela vem por completa, né? Então começou desde o carro, porque era o que a gente mais precisava naquele momento. Isso. Porque meu esposo, ele trabalhava longe, né? Trabalhava longe, nós morávamos em outra cidade, né? Então, onde eu fiquei internada era uma outra cidade. Então, a gente precisava de um carro, né? Pra transitar e tudo mais. Então, a gente ficou dependendo literalmente das pessoas nos ajudar. Porque meu esposo teve que ficar comigo durante todo esse processo. Teve que ir em casa, pegar as roupas. Tinha exatamente. as coisas dela também que tinha que buscar, enfim. Então, a prova vem por completa. Né? O inimigo, quando ele quer vir, ele realmente vem. E aí é você e Deus e você entender o que tá acontecendo. Então, esses 2 dias foram os 2 dias, assim, mais difíceis que eu passei. Porque a gente não espera por um diagnóstico assim. Mas quando eu lembrei da profecia que eu recebi na primeira semana de janeiro, eu falei, o Senhor tá aqui. E aí todo mundo desesperado e eu na minha calma. Tudo bem? Fomos pra curetagem. Aí foi onde que realmente aconteceu tudo. A ficha caiu. A ficha caiu. Quando eu cheguei na curetagem, a médica foi bem explicativa. Ela falou assim, olha, vamos passar uns 40 minutos, de 20 a 40 minutos. É uma cirurgia simples. Nós vamos inserir o amil, que é um tipo de material que eles usam. Vamos aspirar esse material e aí levar a biópsia. A recuperação é um dia, no segundo dia você já pode ir para casa. Amém. Tão simples assim, né? É simples, né? Até então essa curetagem é simples. Tá bom. Fui umas 9 horas para a sala de cirurgia, começou a cirurgia. E aí foram, né? Meu esposo ficou com 2 amigos nossos, a Bruna e o Nilton, para ficarem apoiando. Quando foram, passou o tempo, né? Que até então eu tava na cirurgia. Quando foi para tomar a anestesia geral, né? A única coisa que eu falava, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Até desacordar. Foram as minhas últimas palavras, assim, em oração ao Senhor. Quando eu acordei, já era mais de meia-noite. Primeira coisa, quando eu abri os olhos, tinha um relógio na parede na minha frente, né? Eu vi meia-noite. Só que, quando você volta da anestesia, você volta meio, né? E aí, depois, veio a médica, assim, na minha cara. Tá tudo bem? Balancei a cabeça. Ela falou assim, olha, nós tivemos uma complicação na sua cirurgia. E a cara dela tava uma outra cara. Tava uma cara de desesperada, assim. Na hora eu vi o nítido, o semblante dela. Eu olhei pro lado, eu vi a maca cheia de sangue. Nossa. Eu estava cheia de sangue. E ela falou assim, teve complicações. Nós perfuramos algum órgão seu, mas não sabemos o que. Vamos te levar à sala de UTI. Você vai ficar em observação durante 8 horas para ver o que vai ser feito. Foi isso. Me levaram pra UTI. Nisso, meu esposo, coitado. Ixi, eu acho que ele ficou doido. Tava lá desesperado. Mas Deus prepara tudo, né? Deus deixou o Nilton e a Bruna, nossos amigos, que dá o suporte, né? Dar o suporte. Não podiam ficar acompanhantes a mais, mas as pessoas, os enfermeiros, viram esses nossos amigos e fizeram de conta que não viram. Mas o Senhor, ele realmente prepara tudo. Então, meu esposo também teve apoio emocional, né? Nesse momento tão conturbado. Passei essas 8 horas na UTI, médico entrando em sala, saindo de sala, me avaliando. E eu, como tava um pouco grogue, ainda sem me alimentar, já tava quase 24 horas sem me alimentar. Sem comer. Eu só sabia pedir comida. Água, né? Nem água, nada. Me dava aquela sede, eu falei, preciso comer. E as médicas falaram assim, vamos esperar mais um pouco, até ver o que vai ser feito em você. Isso já era 9 horas da manhã do dia seguinte. Minha mãe chegou para trocar de turno com meu esposo. No que a minha mãe chegou, a única coisa que minha mãe perguntou, ela já comeu? Porque mãe é mãe, né? Ela já comeu? Eu com a cabeça assim. Minha mãe falou que quando ela abriu a porta, ela viu que eu tava verde. Eu tava verde. E a única preocupação, ela não se limitou ainda. No que ela entrou, já entrou outras pessoas, fizeram o exame, levaram a maca para fazer ultrassom, né?
nisso, eu estava com uma bolsa na bexiga. São palavras técnicas, né? Mas eu não tava... Geralmente eles colocam fralda. Sim, Você faz você não tava de fralda, né? Eu estava, além da fralda, eu estava com aquela, uma sonda. É uma sonda na bexiga. Então, todo o meu xixi estava indo para essa bolsa. Porque eu estava avaliando o que estava acontecendo. Nessa ultrassom, a médica estava brincando comigo, tentando me descontrair, né? E aí teve uma hora que ela ficou em silêncio. Ela ficou em silêncio. Aí rapidinho ela saiu, levou o equipamento. E aí eu vi que tava cochichando alguma coisa com os outros médicos. Eu olhei pra minha mãe e fiz assim, né? Minha mãe, vou pedir essa comida. Já que você fez o exame, vou pedir essa comida. E eu fiz assim. E a única coisa que me vinha na cabeça era o Senhor com aquelas palavras: eu estou te livrando de um câncer. E na minha cabeça, eu falei, mas o que tá acontecendo? Né? Durante toda essa minha cirurgia, o que houve? Né? Então, quando essa médica saiu, acabou de fazer a ultrassom, não deu 2 minutos. Desceu o pessoal da cirurgia, o anestesista, falou assim, vamos levar ela. E as enfermeiras que estavam cuidando de mim falaram assim, como assim? Tiram os acessos dela agora. Vamos levá-la para fazer uma nova cirurgia. E a minha mãe estava lá, o anestesista falou assim, olha, você vai precisar assinar um termo, porque provavelmente nós vamos entubar ela. Ela vai passar por uma nova cirurgia. Ela teve um órgão perfurado. Não sabemos ainda se é a bexiga, o útero, ou era a bexiga, o útero e... Esqueci. Estômago. Intestino, né? Fugiu a palavra, o intestino. Então, um desses 3 teriam sido perfurados. E a minha única oração naquele momento, falei, Senhor, meu útero, não. Porque eu ainda queria gerar. Então, na minha cabeça, se fosse meu útero, já o diagnóstico era sempre não e não e não. Então, a única coisa que eu falei, Senhor, meu útero, não. E a minha mãe apavorada, mas como assim ela vai ficar entubada? A anestesista falou assim, sim, pode ser complicado um pouco mais, porque ela acabou de sair de uma cirurgia, não tem nem 12 horas que ela passou por uma cirurgia, ela vai ter que tomar uma nova anestesia geral. Mas você não comeu, não? Não comi. Mulher. Era justamente por isso, eles não me deixaram comer, porque se eu fosse... 12 horas, mais 12 horas... Já tinha passado de 24 horas sem comer. Só que se eu tivesse comido, eu teria que esperar, então podia complicar mais ainda essa minha perfuração. Então, por isso que eles estavam me deixando de jejum esse tempo todo. Então, né, eles pensaram em tudo. E aí me levaram, a anestesista foi de Deus, porque ele foi muito pontual. Ele deixou as enfermeiras meio doidas na hora, mas ele fez o que era certo. Eles sabiam que era urgente, precisava me levar para a sala de cirurgia. Então, chegou na sala de cirurgia, já me levaram para a sala direto, porque quando você vai para uma cirurgia, você fica em uma sala de espera antes, né? Para poder preparar e tudo mais. Mas quando eu subi, já estava tudo preparado. E aí, eles falaram que provavelmente eles iriam abrir ia fazer uma cesárea, né? Porque até então a curetagem né, não tem nada invasivo. Sim. Já essa nova cirurgia, provavelmente eles iriam abrir, né? Fazer uma cesárea para ver o que estava acontecendo. E eu falei, meu Deus, além de tudo isso, uma cesárea, né? Então a cicatriz iria ficar. Mas quando eu subi e cheguei já na sala de cirurgia, o médico falou assim, olha, nós mudamos de plano. Não vamos abrir você. Vamos injetar uma câmera, né, através do umbigo. O que está acontecendo? Isso, se a gente localizar essa perfuração, ok. Se não, aí sim a gente vai ter que te abrir. E aí, tem que tubar, enfim. E eu amei. Eu falei, o Senhor está aqui. Eu sei que se o Senhor mudou o caminho dos médicos, a mão dele está aqui. Então, novamente, colocar anestesia, na minha oração, o Espírito Santo fica comigo até desacordar. Nessa cirurgia não durou nem 40 minutos. Eu acordei, bem antes do esperado. O médico falou assim, ó, foi tudo ok com a sua cirurgia. Nós localizamos a sua perfuração e foi na bexiga. Só que ele falou assim, só que essa perfuração foi mínima. Foi uma perfuração que não... Porque eles colocaram a sonda, né? Porque até então, como estava sangrando muito, eu tinha perdido muito sangue, eles precisavam ficar com a sonda para sondar, para ver se estava saindo sangue no xixi também. Mas estava saindo sangue? Tava, né? A bolsa não era um xixi amarelo, era puro sangue. Muito sangue. E aí eles falaram que localizaram e falaram assim, olha, foi uma pequena
furinho na sua bexiga. Você vai ficar de observação agora por tempo indeterminado na UTI.